Olá, eu sou Elizabeth Portugal, sou aluna de licenciatura em História da Uninter. Vamos aqui a mais um encontro, né? O nosso quarto encontro, mas inicialmente como de praxe, vamos relembrar, né, o nosso último encontro. Sobre o que falamos, né? Falamos sobre as construções, né, da segunda metade do século XIX. E a primeira que eu destaquei foi a Capela Nossa Senhora da Piedade, que existe até hoje, lá no bairro do Cantagalo, né, que pertencia à Fazenda do Cantagalo, que foi construída pela baronesa de Três Rios, né, ela mandou construir. Posteriormente falei da Fazenda São Lourenço, que é uma construção também, né, do século XIX, existe até hoje, e que foi construída pelo Antônio Barroso Pereira, né, o Visconde de Três Rios. A Fazenda de Bem Posta, que, como eu falei, não preserva a sua construção original, né, ela foi derrubada, né, nos anos 50 para ser construída a atual sede. E falei também, né, da Estrada União Indústria, da construção, né, dessa estrada pelo comendador Mariano Procópio em 1854. Aqui ao lado mostra vários trechos, né, da estrada. E falei também, né, da Capela São Sebastião, que no caso é a segunda capela, né, porque a primeira foi construída na fazenda da Boa União e como no caso os escravos, né, eles eram pessoas de muita fé e como a capela já estava, digamos assim, ficando pequena, né, a condessa, na época a viscondessa, pediu para construir uma maior, né, que foi construída onde hoje é o centro da cidade de Três Rios, onde fica a rodoviária Roberto Silveira, que quem é tririense sabe, né, a rodoviária velha, que praticamente não atua mais como rodoviária velha, é apenas um prédio abandonado. Mas enfim. E a Ponte das Garças, né, que originalmente ela era de ferro, ela foi construída durante a construção da Estrada União Indústria, ela fazia, né, parte da Estrada União Indústria e posteriormente ela acabou virando praticamente uma ferrovia, né? Quando, segundo relatos, as rodovias estavam, digamos assim, ficando em desuso, obsoleta, né? O que é muito estranho, porque hoje em dia o que realmente gera o rege, né? O modal brasileiro, o principal modal que nós temos hoje são as rodovias. E aqui a chegada das ferrovias, né, que até então seria uma coisa mais moderna, né, em comparativo às rodovias, né. Aí fala aqui da primeira estação, né, que foi construída, né, Entre Rios. E aqui foi mostrado a estação já nos anos 20, né? Uma estação possivelmente mais modernizada. E por fim, né, falei sobre a Casa de Pedra, né? Que fazia parte também da antiga estação de carga da Estrada de Ferro Leopoldina. E que é uma dos poucos prédios da época que sobrevive até hoje, né? Na cidade de Três Rios. E falei que ia entrar, né, na questão do distrito, porque anteriormente Entre Rios não era um distrito, né? Ele virou um distrito em 1890. Em 1890 que ele passou a ser segundo distrito de Paraíba do Sul.
E eu falei que nesse próximo encontro, que no caso vai ser agora, nós vamos falar justamente sobre a transição de distrito para município, né? Rumo à emancipação. Três rios buscando o passado para entender o presente. A história da cidade. Então aqui nós vamos iniciar esse encontro de hoje, a campanha, né, para a autonomia. Isso aqui é uma foto da década de 20, né? Na década de 20, a população de Entre Rios já começava a sonhar com uma emancipação política e administrativa, conseguindo quase 20 anos depois. Hoje eu vou trabalhar diretamente com esse livro aqui, que é o Aprendendo Nossa Terra, da Exilma Teixeira, que, como eu falei, é um livro muito bom, né, que fala da nossa cidade, tem uma linguagem bem clara, né, e hoje nós vamos trabalhar, então, basicamente em cima dele. Então, vamos lá. Na década de 20 foi inicialmente iniciada uma campanha para que o distrito de Entre Rios se separasse de Paraíba do Sul. Foi uma campanha que contagiou os entrerrienses, mas não foram só eles que quiseram essa separação. Muitos moradores de Bem-Posta, de Montserrat e Areal, que também eram distritos de Paraíba do Sul, entraram nessa campanha, porque no caso até então, Bem-Posta, Montserrat e Paraíba do Sul e Areal ficavam ali, né, coladinhos entre rios, e todas eram distritos de Paraíba do Sul. Então eles entraram nessa campanha junto com Três Rios. No caso, haveria uma separação, né, desses distritos com Paraíba do Sul. E ela uniu crianças, jovens e adultos, homens e mulheres, doutores e operários. Eram realizados comícios por todos os lugares. Os integrantes do movimento iam de porta em porta, pedindo que todos entrassem naquela luta. Os jornais da época levaram muita informação ao povo. E por que, no caso, Entre Rios queria se emancipar de Paraíba do Sul? Porque o lado de cá da cidade, né, porque era uma cidade só, né, o lado de cá da cidade estava crescendo e o número de populacional também estava crescendo. Então, sentia-se essa necessidade de ter mais autonomia. Por isso que lá na década de 20 começaram a população começou a se engajar, né, nessa emancipação. O distrito de Entre Rios tinha uma clara superioridade sobre o de Paraíba do Sul. Maior população, maior número de imóveis, de casas comerciais, algumas indústrias, maior arrecadação de impostos, é o que eu estava falando, né? E muitas outras coisas que faziam com que ele pudesse ter a sua emancipação. Mesmo assim, foi uma luta muito grande, porque realmente essas coisas não aconteciam da noite para o dia. Simplesmente acordei, não queremos mais fazer parte de Paraíba do Sul, então tá bom, então beijo e abraço. Não é assim. Tudo tem um período, né? E esse período pode durar anos ou até mesmo décadas. À frente dessa campanha, destacaram-se pessoas como... Vou mudar aqui, porque aqui tem uma turminha boa aqui, ó. Essa imagem não tá muito boa, porque eu te confesso que eu tirei a foto do livro. Porque é difícil encontrar foto dessa turma aqui. Poderia até ter encontrado de um ou outro, mas para valorizar mais um e não valorizar outro, aí é complicado. Aí eu preferi tirar a foto do livro. Mas dá para ver bem aqui, ó. Dá até para ler o nome aqui do pessoal. À frente dessa campanha, destacaram-se pessoas como Joaquim Gomes da Silva, Arthur de Toledo Ribas, José Vaz, Isaltino Silveira, Guilherme Bravo, Jacinto Sobrinho, Virgílio Torno, Walter Franklin, Bernardo Belo, Manuel Cunha, Mário Reis. Existiram também muitas mulheres à frente dessa campanha, como, por exemplo, Almira Ribas de Oliveira, Aurora Assunção, Rita Cerqueira, Ondina Torno e Áurea Saldanha. Essas pessoas ficaram conhecidas como os autonomistas.
aquelas pessoas que realmente ficaram à frente, né, nessa luta em favor de uma autonomia para nossa cidade. Agora, quem é tririense, ao longo dos nomes que eu fui falando aqui, como por exemplo, Rita Cerqueira, existe uma rua com esse nome aqui em Três Rios, né? Bernardo Belo, existe outra rua com esse nome aqui em Três Rios. Pra você ver que são figuras realmente ilustres da nossa cidade, né? Jacinto Sobrinho, né? Isaltino Silveira, o José Vaz aqui. José Vaz é o nome de um prédio comercial aqui em Três Rios. Joaquim Gomes da Silva, o Quincão, tem a Rua do Quincão. Então, estes são os autônomos, os autonomistas, que são aqueles que lutaram, né, para que o antigo distrito de Entre Rios se transformasse em um município independente, isto é, um município autônomo. A Praça da Autonomia. A Praça da Autonomia, ela foi palco de várias manifestações, né? E, sobretudo, as manifestações que os autonomistas faziam. Eles faziam reuniões, comícios, escreviam artigos nos jornais, procuravam autoridades estaduais e federais, mostrando que Entre Rios merecia ser transformada em um município. Então, aqui é a Praça da Autonomia, que é uma praça muito popular até hoje na cidade de Três Rios. Aqui é uma foto de 1928, retratando a reunião da liderança autonomista. Vamos falar um pouco da Praça da Autonomia. A Praça da Autonomia, localizada bem no centro da cidade, é um local muito movimentado. Difícil ir lá fora e não passar pela Praça da Autonomia. À sua volta existem bancos, supermercados, estabelecimentos comerciais, pontos de táxi. É um trânsito muito grande de carros e ônibus. Todos os dias nessa praça existem um vai e vem de pessoas que talvez nem saibam a sua importância para a nossa história. Ela foi inaugurada quando Entre Rios ainda era um distrito. Era um local onde as pessoas iam passear aos domingos e onde a banda 1º de Maio sempre apresentava as suas retretas. Ela tinha o nome de Praça Doutor Oscar Wenchesky e muitos dos comícios para a emancipação de Entre Rios foram realizados lá. Em seu coreto, oradores animados iam entusiasmando o povo para a necessidade e os benefícios que o distrito se separar de Paraíba do Sul. E quando isso aconteceu, o seu nome foi mudado para Praça da Autonomia, numa bonita homenagem ao movimento vitorioso que vem à nossa terra um município. Então, aqui, no caso, algumas construções famosas, né, do início do século XX. A Capela Nossa Senhora da Conceição, que foi construída em 1915. O Entrerriense Futebol Clube. A Igreja Matriz de São Sebastião, a Casa da Mãe Pobre, a sede do Grêmio Musical 1º de Maio, porque o Grêmio ele já existia, né? Antes disso, o Grêmio tem mais de 100 anos, só que a sede só veio em 1937 e o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, a Capela Nossa Senhora da Conceição, posteriormente o povo construiu uma capela no alto de um morro. Após algum tempo, ela recebeu o nome de Capela Nossa Senhora da Conceição. E lá embaixo, Entre Rios não parava de crescer. Tinha a sua rua principal, chamada Rua da Condessa, que era muito grande, com casas, lojas
e estação ferroviária, porque nessa época já existiam, né, as estações ferroviárias. O Entrerriense Futebol Clube. Nessa mesma época foi inaugurado um grande estádio de futebol, o Entrerriense Futebol Clube. Seus atletas, desde 1925, realizavam seus jogos em um campo sem arquibancada, lá no Morro Áureo. O Morro Áureo é um morro do centro, né, onde hoje tem um CIEP e também é residencial. Antes da construção do Entrerriense, que foi em 1930, os jogadores, né, treinavam e os jogos eram realizados lá num campo sem arquibancada, lá no Morro Áureo. E a Igreja Matriz de São Sebastião, que foi construída em 1936. Ela já está quase pronta, né? Porque o término da construção dela que foi nessa data. Ela demorou uns 5 anos para ser construída. Ela começou a ser construída em 1930, ou seja, 6 anos, né? Então ela estava quase pronta e as missas já eram celebradas. Nessa época, Entre Rios já tinha crescido bastante e o movimento para a sua emancipação estava muito animado. Mas o povo sabia que, mesmo com esse crescimento, faltava muita coisa a ser feita para atender a sua população carente, que precisava de muitos atendimentos. E a Casa da Mãe Pobre, em 1936, o povo arrecadou as mangas e construiu a Casa da Mãe Pobre para atender mulheres e crianças. Essa obra social cresceu tanto que hoje é uma importante clínica que continua prestando muito serviço de atendimento médico. Apaga tudo que eu falei. Porque como esse livro aqui ele é de 2000, ele é de 2004, aqui fala porque no caso aqui virou uma importante clínica, que é a clínica Dr. Walter Franklin. Só que essa clínica não existe mais. Hoje tem uma loja enorme lá e ao lado está construindo uma outra coisa. Mas foi por muitos anos, né? A clínica Dr. Walter Franklin, que era a maternidade, onde muitas crianças nasceram lá. E a sede do Grêmio Municipal 1º de Maio veio em 37, né? Aquela vontade de construir a cidade continuou, induzindo o povo a fazer também a sede para a sua banda musical. Nada mais justo, né? Já que o Grêmio já existia já há um bom tempo. E o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que veio em 38. Junto àquela capelinha que eu falei lá no início, a Capela Nossa Senhora da Conceição, né? O povo muito animado começou a construir um hospital que ficou pronto em 38. Lá de cima ia vendo a cidade crescer. Igual a cidade, o hospital foi crescendo também. É um hospital hoje, um amplo hospital. E que tá aí, né, na linha de frente, né? Quanto a algo que tá acontecendo aqui no nosso país, né? Dizem que ele tá sempre muito cheio. Sinceramente, faz anos que eu não entro no hospital. Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, né? Que é falado hoje em dia. Finalmente, né? De distrito a município. De distrito a município. Aqui, Entre Rios, né? Que pertencia a Paraíba do Sul. Aí quando veio o sonho, né, pela emancipação, toda essa galera aqui se animou. Monte Serra, Entre Rios, Bem Posta e Areal. Ok. Aí
O município de Entre Rios nasceu com um território de 522 quilômetros quadrados, distribuídos em 4 distritos. O primeiro distrito era a sede da cidade de Entre Rios, o segundo era Monte Serrat, o terceiro distrito Bem Posta e o quarto distrito era Areal. De 1939 a 43, é tipo assim, é que eu já tô dando uma pulada para mostrar depois que ele deixou de ser distrito e virou município, como é que funcionou, porque depois isso aqui também vai se desmembrar. Essa turma aqui depois vai querer se separar, né? Então, de 39 a 43, o seu mapa era assim, igual tá na foto. Mas em 43 aconteceu uma grande reformulação nos municípios brasileiros e muitas mudanças aconteceram. O município de Entre Rios, ele teve que trocar o seu nome para Três Rios. O distrito de Monte Serrat deixou de existir e foi criado o distrito de Afonso Arinos, que passou a ser o segundo distrito. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, Afonso Arinos, certo? E com essa novidade toda, o seu mapa se modificou, né? Com essa mudança de nome. Aqui passou a ser Três Rios e aqui passou a ser Afonso Arinos. Depois, lá em 1955, foi tirado um pedaço do distrito de Afonso Arinos para ser criado um novo distrito chamado de Serraria. Aqui, por aqui mais ou menos assim, ó. Aqui assim. Aqui é Serraria. Serraria. Aqui mais ou menos. Aqui, ó, nesse pedaço aqui. Nesse pedaço aqui que eu pintei. Afonso Arinos continua lá no cantinho, aqui é Serraria. Eu lembro de Serraria. Tá. Que passou a ser o quinto distrito. Que agora é 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, mais uma vez o mapinha mudou. Mas em 63, o distrito de Serraria mudou seu nome para Comendador Levi Gasparian, que foi um homem que muito ajudou aquele distrito e o povo quis prestar uma homenagem. Então, aqui, ó, apaga Serraria, aqui nesse mesmo lugarzinho aqui, e aqui passa a ser Comendador Levi Gasparian. Continua sendo 1, 2, 3, 4, 5 distritos. Certo? Aí um novo mapa se formou. Na verdade, houve só a mudança, né, do nome. Aconteceu que em 1992, os distritos de Comendador Levi Gasparian e Areal se transformaram em municípios. E o distrito de Afonso Arinos ficou sendo o distrito de Comendador Levi Gasparian. Ou seja, isso aqui é tipo uma cidade, porque aqui Afonso Arinos virou distrito de Comendador Levi Gasparian e Areal uma outra cidade. E Areal é uma outra cidade. Enfim, Três Rios virou isso aqui. Igual tá aqui, ó, nesse mapinha aqui, ó. Isso aqui é Três Rios até hoje. Por que aquela bagunça ali? Só pra gente ficar sabendo como é Três Rios hoje. Três Rios é isso aqui. Três Rios, lembra lá na primeira aula, quando eu dei aquela aulinha falando que Três Rios era o primeiro distrito, que tem aqueles bairros todos, e aí tem os bairros oficiais e os não oficiais, aí que tem aqui Bem Posta, que é o segundo distrito, que também tem os seus bairrinhos. Aí, por fim, Três Rios ficou basicamente sendo isso aqui e é isso aqui até hoje. Primeiro prefeito. Ah, mas tem dois aí. Calma. Porque é primeiro prefeito, cada um no seu tempo. Dr. Walter Gomes Franklin, esse primeiro senhorzinho aqui, ele foi o primeiro prefeito após a emancipação de Três Rios, né? Quando Três Rios se tornou município.
Mas antes de falar dele, eu vou falar uma outra coisinha aqui rápida, sobre a emancipação em si. Porque ali antes eu queria falar sobre como era o Três Rios como distrito e como depois ele foi se desmembrando. Então vamos falar aqui agora um pouquinho, rapidinho, uma pinceladinha, sobre a emancipação. A emancipação, quando falou, não, agora Três Rios, Entre Rios, né, é um município. Desde 1937 o Brasil vivia sob uma ditadura, porque o chamado Estado Novo, né, foi instaurado em 10 de novembro, né, de 1937, a ditadura do Getúlio Vargas. O Brasil vivia sob uma ditadura e por isso não havia eleições, certo? Quando há ditadura, não há eleições. Para governar os estados e os municípios eram nomeados governadores chamados interventores. E o interventor federal do estado do Rio de Janeiro era o comandante Hernani do Amaral Peixoto, que assinou um decreto dando a emancipação política e administrativa ao município de Entre Rios. Foi esse senhor aqui que falou, não, Três Rios agora pode caminhar com as próprias pernas. Isso aconteceu no dia 14 de dezembro de 1938. A partir desse dia, nossa terra se desligou de Paraíba do Sul para se transformar em um município que nasceu também com o nome de Entre Rios, tal qual o nome do título do barão, tal qual o nome da antiga estação da estrada União Indústria, tal qual ficara conhecido o povoado desde quando passara a ser distrito. A instalação do município. Emancipado em 14 de dezembro de 1938, o município de Entre Rios foi instalado no dia 1º de janeiro de 39 e a partir daí começou a ter governo próprio. Porque a partir do momento que um distrito é emancipado, ele se torna um município, então ele tem que ter um governante. Como nós já estudamos, as eleições estavam suspensas pela ditadura do Estado Novo e assim os prefeitos eram nomeados pelo interventor federal. O primeiro prefeito interventor em Três Rios foi quem? O primeiro prefeito interventor, Dr. Walter Franklin, que logo nos primeiros anos do seu governo calçou quase todas as ruas do centro da cidade, fez um serviço de abastecimento de água, uma rede de esgoto, aumentou o número de escolas municipais, decretou que deveria ser construída uma avenida à beira-rio e muitas outras realizações. Foi ele quem construiu o prédio da nossa prefeitura, que antes funcionava em um sobrado na rua Barão do Rio Branco. Esse prédio nós vamos mostrar na próxima aula, porque na próxima aula nós vamos mostrar as construções que vieram depois da emancipação. Ou seja, mediante a isso, fica criado o município de Três Rios no dia 14 de dezembro de 1938. Feriado municipal nunca é feriado, porque tem uma coisa aqui na cidade que vamos trabalhar dia 14 para folgar depois do Natal. Enfim, né? Coisas da cidade. Então, primeiro prefeito interventor foi Dr. Walter Gomes Franklin. E quem foi o Dr. Walter Gomes Franklin? Brotou aqui do nada? Não, ele é um dos caras que estavam lá lutando pela emancipação de Três Rios, para Três Rios se transformar numa cidade autônoma. Walter Gomes Franklin nasceu no dia 16 de junho de 1893, em São Sebastião da Estrela, distrito de Além Paraíba, Minas Gerais. Médico, veio para Entre Rios em 1924, onde conquistou uma grande clientela. Fervoroso autonomista, foi o primeiro treinador do Entrerriense Futebol Clube. Na vida política, foi vereador em Paraíba do Sul em 1927, onde também foi eleito prefeito em 1936, ou seja, o primeiro prefeito de Três Rios já havia sido prefeito lá em Paraíba do Sul, pelo menos alguma bagagem ele tinha, né?
foi o primeiro prefeito de Três Rios. Ele faleceu em Três Rios no dia 7 de novembro de 1953. Não esquecendo que Dr. Walter Gomes Frank é o nome da clínica, da maternidade. A maternidade a maternidade que era a casa da mãe pobre, né? E o doutor Guilherme ali? Quem é esse aqui? Guilherme Bravo. Vamos descobrir agora. Guilherme Pereira Bravo nasceu em Areal em 1888. Homem de múltiplas atividades, foi jornalista, teatrólogo, musicista e esportista. Ou seja, o cara era tudo, né? Exerceu os cargos de juiz de paz, agente de estatística e bibliotecário municipal. Como seu pai Luiz Bravo, fundador do jornal Arealense, teve importante participação no movimento para a emancipação do distrito de Três Rios. Faleceu em Três Rios no dia 16 de junho de 1960. O doutor Guilherme Bravo, ele foi o primeiro prefeito eleito de Três Rios, quando houve eleições diretas. Acabou lá a ditadura do Estado Novo. Ah, tá. Então, a partir de agora pode ter eleição. Beleza. Então, doutor aqui, não era doutor, Guilherme Bravo, perdão, ele era jornalista, teatrólogo, musicista e esportista. Ele era mais que um doutor, ele era várias coisas. Ele foi o primeiro prefeito eleito. Depois do nosso primeiro prefeito, foram nomeados outros prefeitos. O nosso primeiro prefeito ali, ó, o doutor Walter Gomes Franklin. Outros prefeitos interventores, até que em 1947 já acabaram a ditadura, foram realizadas as primeiras eleições municipais. E o Guilherme aqui, Bravo, foi o primeiro prefeito eleito de Três Rios. E quem é essa senhora simpática? Vereadora professora Alva Coutinho Carvalhido. Quem foi ela? Professora da rede estadual de ensino, foi ao longo da década de 40 a respeitada diretora do Grupo Escolar Condessa do Rio Novo. Não é pouca coisa não. Figura indispensável aos movimentos que visassem o progresso triense. Na vida religiosa, teve posição de destaque no apostolado da oração, movimento religioso do corpo feminista da Igreja Matriz de São Sebastião. Deixou seu nome escrito na cidade do município, principalmente por ter sido eleita vereadora para a primeira Câmara de Vereadores de Três Rios em 1947, quando o doutor Guilherme lá, o Guilherme Bravo, se tornou eleito, né? Foi eleito o primeiro prefeito. Ela foi eleita primeira mulher vereadora do Legislativo Tririense. Isso lá na primeira eleição. Poderia ter demorado alguns anos? Poderia, mas não demorou. Ela foi a primeira eleição direta que teve, ela foi eleita. Então, vamos conhecer os prefeitos de Três Rios, depois da gente conhecer aqui a primeira vereadora. Então, os prefeitos interventores. O primeiro foi o Walter Gomes Franklin. Eu vou falar só o ano, tá? O ano que ele assumiu e o ano que ele saiu. Ele ficou de 39 a 45, depois José Viçoso Jardim, de 45 a 46, depois João Pedro da Silveira, de 46 a 46, e Clodoaldo de Carvalho, de 46 a 47, o João Pedro da Silveira, de 47 a 47, e o Francisco de Carvalho e Silva, de 47 a 47 também. Esses foram os prefeitos interventores, aqueles que são nomeados, que naquela época não existia eleições diretas. Aí, lá em 1947, quando
A população pôde votar e pôde eleger, né, o seu prefeito. Quem entrou? Entrou lá o Guilherme Pereira Bravo, de 47 a 51, João Pedro da Silveira, de 51 a 55, Joaquim José Ferreira, de 55 a 59, César Pereira Louro, de 59 a 62, José Gregório da Fonseca, está aqui como vice-prefeito, ou seja, ele deve ter entrado no lugar do prefeito, né, de 62 a 62, e o César Pereira Louro, de 62 a 63, Joaquim José Ferreira, 63 a 67, Alberto da Silva Lavinas, de 67 a 70, Michele Félix, de 70 a 71, José Araújo Damasceno, de 71 a 73, Samir Macedo Nasser, de 73 a 77, Valdir José de Medeiros, de 77 a 82, Michele Félix, de novo, de 82 a 83, Samir Macedo Nasser, de novo, Samir, de 83 a 88. E o Alberto da Silva Lavinas, de 89 a 91, José Francisco Sobrinho, de 91 a 92, Luiz Carlos de Oliveira, de 93 a 96, Haleg Massi Ramalho, de 96 a 2000, Celso Alencar Jacó, de 2001 a 2008. E como aqui o livrinho vai só até 2004, porque de 2001 a 2008, porque no Celso Alencar Jacó já tinha o critério de reeleição, então ele ficou 2 mandatos. Depois de 2009 a 2016 foi o Vinícius Fará, que também ficou 2 mandatos, e o mandato atual de 2017 a tempos atuais, que esse ano vai haver eleição de novo, está lá o senhor Josimar Salles. Enfim, estes foram os prefeitos eleitos, né, democraticamente, da cidade de Três Rios. Então, vamos colocar o livrinho aqui. E o que vai rolar no próximo encontro? Aí tá uma foto bonita da Praça São Sebastião, que foi inaugurada em 1958. E nesse próximo encontro daremos continuidade às construções ilustres que fizeram a história da cidade de Três Rios. Aí vai vir a Praça São Sebastião e outras construções que vieram pós-emancipação. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Ficou um pouco mais dinâmico? Não sei. Eu trabalhei direto com o livro, mas eu sempre procuro fazer o melhor, né? E sempre falando aqui, né? Dando crédito, né? A esse livro, o Aprendendo Nossa Terra, da Exilma Teixeira. Esse livro aqui, ó. O meu tá até já meio capenguinha, mas é bom. O livro capenga é sinal de que está sendo bem utilizado. E gostaria de agradecer mais uma vez. Se possível, deixem o nome e o e-mail. Como eu falei, isso é de suma importância para esse trabalho aqui ser validado no curso que eu estou fazendo. E até a próxima. Tchau, tchau.